Olá, boa noite, gente. Então, seguimos na disciplina de introdução à radiologia. Então, terminamos aí a parte introdutória. Agora vamos seguir com os exames em si, né? Os exames das áreas da radiologia. Então, vamos começar com o primeiro, né? O exame que deu início a todos os exames que nós conhecemos hoje, que é o raio-x, né? Também conhecido como a radiologia convencional ou raio-x convencional, e já tem o raio-x computadorizado e o raio-x digital. Então, nessa aula, vocês vão conseguir saber a diferença desses três sistemas, o raio-x, né, o sistema convencional, sistema computadorizado e sistema digital, né? Quais são as diferenças entre esses três tipos de sistemas, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, né, de cada um, qual desses sistemas que está sendo mais voltado para os exames de hoje. Vocês também vão ver a questão do processamento e revelação de imagens, como é que a gente consegue fazer um exame de raio-x, como é que funciona. Vocês já sabem como é a produção de raio-x, né? Através de uma ampola, de uma alta energia, do cátodo, do ânodo, não é isso? Dos elétrons, que há a produção de 99% de calor e 1% de radiação, né? Então, vocês já conhecem bem essa produção de raio-x, sabem os efeitos que a radiação X ou outro tipo de radiação pode causar, né, quando não segue a radioproteção de maneira correta, tá certo? Então, vocês vão ver como acontece esse processamento, essa revelação de imagens, como a gente consegue pegar aquele exame, né, com aquela imagem anatômica do corpo do paciente, como é que aquilo ali acontece, depende do que. Vocês vão ver também algumas siglas aqui importantes, que é a ISA, RISA, PAX, o sistema PAX, o que significa, o que tem a ver hoje, né, com esses exames modernos. Então, tudo isso vocês vão ver nessa aula aqui de radiologia convencional, de raio-x, que é o primeiro exame que deu início a tudo, tá bom? Então, vamos começar agora com uma definição simples, né? Quando a gente pensa em raio-x ou em sistema convencional, a gente sempre lembra da radiografia, né? Aquele exame, quando a gente faz, a gente pega, né? Onde a gente consegue ver aquele tórax perfeito, aquele exame de crânio, de coluna. Então, o que é aquilo? Aquilo é uma radiografia, tá certo? Então, a radiografia é o quê? É uma imagem das partes anatômicas do paciente que foi produzida pelo quê? Pela ação de raio-x em um receptor de imagem. Então, a radiografia é isso. Então, o que é uma radiografia? É uma imagem da parte anatômica daquele paciente, que foi produzido através de quem? Dos raios-x, da radiação X, da radiação ionizante, tá? Radiografar é o processo e o procedimento de produzir uma radiografia. Então, você já tem que começar a se habituar, né? A mudar a linguagem de vocês quando vocês partirem aí para o campo de estágio. Ah, eu fiz 3 radiografias no primeiro dia do meu estágio. Olha só, quer dizer que você fez o quê? Você fez o processo, o procedimento de produzir uma radiografia, ou seja, de produzir uma imagem da parte anatômica do paciente através dos raios-x, tá bom? Então, radiografia é aquele exame, aquela película, né, com a parte anatômica do paciente. Radiografar é o processo e o procedimento que vocês vão fazer quando vocês forem fazer um exame de raio-x. Eu radiografei um exame de raio-x. Eu vou radiografar uma coluna daquela senhora. Eu já radiografei aqueles 3 exames daquele senhor. Entende? Então, vocês precisam entender essas nomenclaturas importantes para o entendimento, tá bom? Então, aqui é um exame de raio-x, é uma radiografia do tórax. Radiografia do tórax. A gente consegue ver, né, que é uma belíssima radiografia, ela é muito bem feita. Por quê? Porque a gente consegue ver o contraste, né, de uma estrutura com a outra, a gente consegue ver as costelas do paciente, a gente consegue ver
todas as estruturas anatômicas do paciente de uma maneira perfeita. Então, em uma radiografia do tórax, o que a gente precisa observar? A gente tem que observar a clavícula direita, olha aqui, a clavícula esquerda. A gente tem que observar o ápice do pulmão, o ápice esquerdo, o ápice direito, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. A gente tem que observar as costelas, tá vendo? Ó, os 12 pares de costelas. A gente tem que observar aqui a região do ombro, da articulação do ombro, tá vendo? Direito e esquerdo do paciente. A gente percebe que o paciente ele está com uma postura, né, correta, ele não está rotacionado, inclinado, né? A gente percebe também a sombra aqui do coração, da área cardíaca. Conseguimos visualizar também o diafragma, que é o músculo da respiração. Todas as estruturas que vocês já viram aí em anatomia humana, tá bom? Então, essa é uma radiografia do tórax. Radiografia convencional. Então, o que significa o sistema convencional? Um raio-x convencional, uma radiografia convencional. Essa radiografia convencional, gente, é a radiografia, o processo, melhor dizendo, mais antigo, certo? Foi o primeiro processo aí, desde quando Röntgen ele descobriu a radiação, lembra? Então, essa radiografia convencional, ela é realizada com o uso de uma tela tradicional e a imagem ela é guardada e exibida onde? Em um filme. Aquele filme, quando o exame ele fica pronto e a gente pega. Só que para a gente conseguir observar a anatomia, é preciso uma processadora, um equipamento chamado de processadora que vai processar as informações à imagem, para poder revelar o filme que foi exposto pela radiação. Então, bora entender como é que isso funciona, tá? Então, aqui nós temos o equipamento, né? Os acessórios que compõem a radiologia convencional, o raio-x convencional. Então, temos aqui o equipamento de raio-x, onde temos aqui o quê? O colimador e o tubo de raio-x. Tá vendo aqui? Esse aqui é o tubo de raio-x, onde dentro tem o quê? Uma ampola de raio-x, onde aqui dentro acontece a produção de raio-x, tá bom? Aqui nós temos a mesa, onde o paciente ele é posicionado para fazer o exame. Aqui nós temos o book mural, tá vendo? É um book. Aqui é o book mesa, o book mural, onde o paciente ele faz os exames em pé, né? Como raio-x de tórax, coluna, crânio, cervical, ele faz em pé. Aqui nós temos a central de comando, que é esse daqui. A central de comando, tá? Onde aqui a gente consegue ver que tem os botãozinhos para que o profissional coloque o KV, o MAS, ou seja, a quantidade de radiação para fazer o exame. E o chassi, tá? Que é onde fica a película, que nos próximos slides vocês vão ver o que significa o chassi e qual é a função dele, tá bom? Além disso, no sistema convencional, é preciso de uma sala onde a gente chama de câmara escura. A câmara escura, gente, é onde há o processamento das radiografias, onde as radiografias, depois de serem irradiadas, elas precisam serem reveladas, para que apareça a imagem anatômica do paciente naquela radiografia, naquele filme. Então, a câmara ela é escura por quê? Porque não pode ter luz dentro dela. Na hora de revelar o filme, não pode ter nem luz artificial, nem luz natural. Por quê? Porque o filme, a película, ela é muito sensível à luz solar. Então, você pode queimar. Acho que todo mundo aqui, né, já teve uma câmera, né, antiga, uma câmera fotográfica daquela com filmes, né? Quando você abria o local dos filmes, você poderia o quê? Queimar, né? Já era e queimava mesmo. Por quê? Porque ela tem que ficar naquele local escuro. Não pode ter contato com nenhum tipo de luz, senão queima o filme. Da mesma forma, a radiografia. A radiografia ela precisa ser revelada também em um lugar escuro, que nós chamamos de câmara escura. Antigamente, quando existiam essas câmeras fotográficas, as pessoas que revelavam, elas tinham que ir também para um lugar escuro. Lembra? A gente vê bastante filme, quem não lembra, quem não é dessa época, onde as pessoas colocavam assim um varalzinho cheio de fotografias, né, penduradas para poder secar.
e não podia de maneira nenhuma abrir a porta ou ligar a luz, senão ia queimar. Da mesma forma, essa câmera escura, mas a gente não vai pendurar, a gente vai colocar em um equipamento chamado de processadora, que vocês vão saber mais ao longo da disciplina, tá bom? Então, uma câmera escura é onde há o processamento das radiografias. E esse processamento, essa revelação, pode ser de maneira manual ou pode ser de modo automático, tá? Então, o chassi, como eu falei, o chassi é importante, é muito importante para fazer um exame de raio-x. Então, temos vários tamanhos de chassis. Então, aqui a gente consegue ver uma imagem de vários chassis, tá vendo? Com diferentes tamanhos. Então, como são chamados os tamanhos? 13 por 18, 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40, 35 por 35, vai aumentando os tamanhos. 35 por 43, 35 por 91 e 15 por 40. Ah, Pro, mas a gente vai conseguir lembrar de tudo? Vai! No campo de estágio, vocês vão conseguir identificar cada chassi, a numeração deles. Tranquila essa parte, não tem nada de difícil. Vocês vão ver que no campo de estágio vai ser muito fácil, tá? Então, cada tamanho do chassi, vocês precisam se atentar em relação à estrutura que vai ser radiografada. Por exemplo, se o médico ele pediu para vocês fazerem um exame do punho do paciente, vocês vão poder utilizar o grandão aqui ou esse pequeno já dá? O pequeno já dá, porque é somente do punho do paciente. E um tórax, será que vocês vão conseguir fazer nesse aqui, no 13 por 18? Não. Se for um homem, né, com as costas largas, maior, você pode fazer no maior, 35 por 43 ou 35 por 35. O importante é que esse chassi seja maior um pouquinho, que caiba totalmente aquela estrutura que vai ser radiografada, tá bom? Então, qual é a função então desse chassi, né? O que é esse chassi radiográfico, gente? O chassi radiográfico ele tem a função de quê? De proteger e sustentar o filme de raio-x dentro de sua estrutura física. Lembra que eu falei que os filmes eles são bem sensíveis tanto à luz solar como à luz artificial? Então, o chassi é um acessório radiográfico que dentro dele você vai colocar a película, o filme, para ser então irradiado com a radiação X, tá certo? Então o chassi radiográfico tem essa função de proteger o filme de raio-x, tá bom? Para que não queime, não aconteça algo nesse exame. Os marcadores, outro ponto importante. Todo exame de raio-x vocês precisam fazer uma identificação do paciente e da parte anatômica, tá? Tá vendo aqui? Tem vários numerozinhos. Sempre quando a gente vai fazer algum exame, dar entrada em alguma clínica, em algum hospital, sempre a gente recebe um número, né, de registro. Então, para que não tenha uma atrapalhação de um exame de uma pessoa com outro paciente, é preciso que no exame vocês coloquem o número de registro do paciente e também da área que foi radiografada. Por exemplo, aqui é um exame de tornozelo, ó. Da articulação do tornozelo do paciente. E aqui a gente consegue ver a letra D. Aqui é um marcador que todo exame de imagem vocês precisam colocar. Por quê? Porque nós temos o tornozelo direito e o tornozelo esquerdo. Como é que o médico ele vai saber qual tornozelo é que está com aquela fratura, com aquela luxação, com alguma lesão? Através do marcador. Então, quem coloca o marcador são os profissionais de raio-x. São vocês que vão colocar. Então, se é o tornozelo direito, você tem que colocar o quê? A letra D. Se for o tornozelo esquerdo, você vai colocar o quê? A letra E, tá? Mas sempre do lado direito do paciente. Isso é uma regra, tá certo? Então, com o tempo, vocês vão absorver mais e entender mais, principalmente quando vocês forem aí para o campo de estágio, tá bom? Outro ponto também importante são os divisores radiográficos. O que são os divisores? É aquilo que divide, não é isso? Eu falei mais adiante que existe vários chassis, né, de vários tamanhos. Então, o que isso significa? Os divisores radiográficos, eles têm a função de quê? De dividir aquele chassi, tá vendo? Para aproveitar o filme. Por exemplo,
Vamos imaginar que a gente pegue um chassi do tamanho bem grande, certo? Por exemplo, aqui. Deixa eu ver se tem. Pronto. Então, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Aqui nós temos um chassi, tá vendo? O chassi está aberto. Só que esse chassi ele é grande. Dá para fazer tanto o pulso direito desse lado, como o pulso esquerdo do paciente desse lado aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente bota um divisor aqui, ó, de chumbo, em cima do local onde a gente ainda vai fazer, e desse lado coloca o punho direito do paciente. Depois que terminou, você pega o divisor, coloca nessa parte que foi feita, restando somente essa parte aqui. E aí você coloca o pulso esquerdo do paciente radiográfico, tá bom? Então, esses divisores radiográficos, eles têm essa função, para que você aproveite o filme da melhor maneira possível. Por exemplo, se for 2 mãos, você coloca o divisor e faz a mão direita. Coloca o divisor em outro lado e faz a mão esquerda, para que aproveite o filme da melhor maneira, tá certo? Outro acessório importante no raio-x convencional é o negatoscópio, né? Acho que todo mundo aí já viu em clínicas, em hospitais ou em filmes, né? Esse instrumento aqui, que ele acende uma luz branca bem forte, onde o médico ele coloca as radiografias. Então, esse negatoscópio ele tem essa função de que o médico ele visualize melhor as radiografias, tá certo? Outro acessório importante é o que nós chamamos de espessômetro. Espessômetro vem de quê? Estrutura, né? Espessura. Então, o espessômetro é um instrumento que serve para que você tenha como referência a espessura da estrutura que será radiografada. Então, chega um paciente com um biotipo bem magrinho, e aí você não sabe qual vai ser a quantidade do kV/mAs que vai ser colocado na máquina. Então, você pode utilizar esse acessóriozinho aqui, o espessômetro, tá vendo? Colocar aqui no tórax ou no abdômen daquele paciente, onde vai dar exatamente a espessura daquela estrutura, e assim você possa aplicar o kV/mAs da melhor maneira possível, tá bom? Outro ponto em questão, quando a gente fala em raio-x, é o que nós chamamos de receptor de imagem. Receptor é aquilo que recebe. Então, o receptor de imagem é aquele dispositivo que recebe os raios-x, né, que foi transmitido pelo paciente pela grade e que ajuda a formar uma imagem, né, da estrutura radiográfica. Então, o sistema receptor de imagem utilizado em radiologia convencional é composto por um chassi, uma tela intensificadora e o filme radiográfico. Então, o que é o receptor de imagem? Quem é que vai receber a radiação que foi passada no corpo do paciente? É o chassi, tá? Então, aqui nós temos o equipamento de raio-x, ó. A gente consegue ver aqui, ó, o cabeçote, onde fica a ampola aqui, onde acontece a produção de raio-x, tá vendo? Aqui é o book mural, onde o paciente ele vai ser posicionado, vamos dizer, um posicionamento de tórax. O paciente vai ficar aqui de costas e aqui vai emitir o que? A radiação. Aqui dentro, vocês já colocaram o que? O chassi, com o filme dentro. Então, quando o paciente ele é posicionado e é irradiado, passa pelo corpo do paciente e chega aonde? No chassi. Então, aqui a gente consegue ver um chassi aberto, tá vendo? O chassi ele é dessa forma aqui aberto, aparece um livro aberto, onde a gente vai poder colocar a identificação aqui, ó, do paciente. E esse chassi, gente, ele é formado por telas intensificadoras. O que são telas intensificadoras? São aquelas que intensificam, ajuda a intensificar mais ainda a radiação e melhorar a qualidade da imagem. Então, aqui tem essas telas intensificadoras e dentro desse chassi fica quem? O filme, tá vendo? Um filme virgem é colocado aqui dentro. Então, por isso que o chassi é tão importante. Quando o paciente ele é posicionado, o chassi está aqui dentro e quando emite a radiação, passa pelo corpo do paciente e chega onde? No chassi, que chega no filme. Tá vendo? Então, as telas intensificadoras, quais são as funções? É também chamado de ecrã, tá vendo? Essa parte branca aqui, que aqui vai ficar o filme. Então, o ecrã é um dispositivo que vai converter os raios-x que passou pelo corpo do paciente em energia luminosa, ou seja, é responsável pela sensibilização do filme e que forma o que nós chamamos de imagem latente, que eu vou explicar o que é essa imagem latente.
Então, a tela intensificadora é como se fosse um amplificador de fótons de luz visível, ou seja, um amplificador de quê? De radiação, tá certo? De sinal luminoso. Então, deixa o filme ele consegue ter as informações daquela estrutura do paciente através dos raios-x, certo? Então, quais são as vantagens do ecrã? Por que o ecrã ou a tela intensificadora é tão importante dentro do chassi? Porque ajuda a reduzir a dose de radiação no paciente, aumenta a vida útil do tubo de raio-x e diminui artefato produzido pelo movimento. Artefato, não sei se vocês ouviram, né, falar em anatomia radiológica. Artefato é tudo aquilo que não pertence à imagem, tá? É como se fosse uma sujeira ou algo que não pertence àquele corpo daquela pessoa que pode aparecer na imagem e assim acabar com o diagnóstico médico, tá? Então, essa parte aqui nós vimos sobre os acessórios da radiologia convencional, né? Vimos que o raio-x convencional, ele utiliza uma tela tradicional, né? Onde precisa de quê? De um filme, de uma película de filme. É utilizado também uma processadora, onde precisa de quê? De uma câmera escura, né? Onde esse procedimento ele vai ser realizado, que pode ser manualmente ou automaticamente, que vamos aprender mais como é esse processo. Vocês viram também que há diversos tamanhos dos chassis, 13 por 18, 18 por 24, para que cada chassi se atente melhor àquela estrutura daquele paciente. Vimos também que o chassi radiográfico ele tem a função de proteger o filme radiográfico. O filme ele é extremamente sensível à luz, tanto artificial como natural. Então, para que não queime, né, não cause, não prejudique o filme, é preciso que o filme, aquela película, ela esteja dentro do chassi, tá? Vocês viram também que sempre quando for fazendo exame de raio-x, é importante que vocês coloquem a identificação do paciente, da parte anatômica, que nós chamamos de quê? Marcadores, marcador radiográfico, né? Onde o médico ele vai ver em qual estrutura, né? Ou direita ou esquerda que vocês fizeram o exame, certo? Vimos também um acessório chamado de divisores radiográficos, onde ajuda a gente a aproveitar melhor, né, o filme, a dividir o filme, certo? Vimos também um acessório chamado de negatoscópico, onde o médico ele utiliza para visualizar melhor as radiografias, certo? Espessômetro, que é um acessório importante para que vocês consigam medir a espessura da estrutura de acordo, para que possa colocar o KV-MAS, né, de acordo com aquele biotipo do paciente. Vimos também que o receptor de imagem é aquele que recebe a radiação X, e temos como receptor de imagem o próprio chassi, né? Então, vimos que o chassi, ele é o receptor de imagem, é ele que vai proteger a radiação. A radiação vai passar pelas telas intensificadoras ou os ecrãs, né? Que é essa partezinha branca, onde vai estar quem? O filme, né? Vimos também que essas telas intensificadoras, elas têm a função de converter essa radiação X em energia luminosa, certo? Então, vimos aí várias coisas aí sobre a parte inicial do raio-x convencional, tá? Na próxima aula, a gente vai voltar a atenção para os componentes dos filmes radiográficos, né? Como é que acontece esse processamento radiográfico, qual é o passo a passo na câmara escura, certo? Tudo isso na próxima aula.